Fala pessoal, eu sou o Lucas Rosa, aqui do Jovem de Mercado. Eu já quero iniciar o vídeo com uma pergunta. Você sabe por que o dólar é a principal moeda no mercado internacional? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, ou elas não sabem responder, ou irão dizer que é porque os Estados Unidos é a principal potência econômica global. De fato, eles são sim, mas não é tão simples assim, né? Independente das opiniões, o fato é que essa moeda, ela veio ganhando bastante espaço no mercado ao longo dos anos, e ela hoje impacta no nosso dia a dia. Mas antes de eu te contar um pouco sobre isso, você vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Então, bora lá! Há muito tempo atrás não era assim. Se a gente olhar na história, na metade do século XIX, por exemplo, a principal moeda era a libra esterlina, a mais confiável, lá da Inglaterra. A Inglaterra que nesse meio tempo era considerado também a maior potência econômica global, porque como principal motivo foi lá que iniciou a Revolução Industrial. E para vocês terem noção, nessa mesma época, os Estados Unidos era considerado um mal pagador, ou seja, um devedor, pouco confiável ainda. Consegue acreditar, sim ou não? O dólar americano começou a ganhar espaço após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Nesse tempo, a Inglaterra atingia seu limite como potência global financeira, que acabou que por consequências da guerra, sofrendo perdas em sua economia. E nesse meio tempo, quem estava lá, participando cada vez mais de forma ativa no comércio internacional, é ele mesmo, o tio Sam, o famoso Estados Unidos. Que foi a partir daí que ele começou a ser visto como uma economia potencialmente importante, com uma moeda forte. Mas nessa época, os países utilizavam a commodity ouro como principal moeda, o famoso padrão ouro. Ele que, no entanto, sofreu grandes oscilações financeiras nesse meio tempo, porque alguns países acabaram suspendendo suas conversões de suas moedas no ouro, por necessidades financeiras. Ou seja, os países queriam imprimir mais dinheiro para se manter em períodos de guerra, e isso acabou abalando muito as paridades de preço. A consolidação dos Estados Unidos como principal economia veio só na Segunda Guerra Mundial, quando ele entrou para a Tríplice, formado por França, Inglaterra e o Império Russo. Nesse grupo, ele acabava fornecendo material bélico, entre outros produtos, para eles durante a guerra. Com isso, ele acabou se tornando o líder desse grupo, utilizando mais a sua moeda, o dólar, fazendo com que ela ficasse mais conhecida e mais utilizada no mundo, no cenário econômico global. Pensa assim, como os europeus precisavam dos produtos dos americanos, eles acabavam que trocando ouro por dólar, fazendo com que os Estados Unidos obtivessem uma grande reserva de ouro e os europeus uma grande reserva de dólar. Além disso, os Estados Unidos acabou ajudando na reconstrução de vários países da Europa, fazendo com que eles dependessem ainda mais da economia americana. E em decorrência da guerra e do pós-guerra, o dólar acabou se tornando uma referência monetária internacional. A certeza veio na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que tinha como objetivo fazer a criação da nova ordem econômica global. E nessa conferência foi criado várias medidas, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, entre várias outras. E uma dessas medidas era fixar o câmbio do dólar ao ouro, ou seja, a cotação do ouro passava a ser em dólar. E a partir daquele momento, todos os países passariam a ter a sua moeda atrelada ao dólar também. O acordo de Bretton Woods perdurou até a década de 70, onde ele acabou sendo rompido, porque havia muitas inconsistências, porque dependia muito da economia dos Estados Unidos. Após isso, em 1973, foi adotada a política de câmbio flutuante, que perdura até os dias atuais. Câmbio flutuante, para quem não conhece, é basicamente baseado em oferta e demanda. Vamos te dar um exemplo, par de moeda real e dólar. Se tem muita gente procurando dólar, aqui do Brasil, por exemplo, né? O dólar acaba se valorizando mais frente ao real. Do contrário também acontece. Se tem muito investidor estrangeiro, por exemplo, querendo investir no Brasil, eles têm que vender dólar e comprar real. Aí acontece que o real se valoriza frente ao dólar, apesar da paridade hoje ser basicamente 5-1, né? E isso acontece também com outros pares de moeda, como dólar e euro, dólar e libra e assim por diante. Nos dias atuais, o dólar continua sendo a principal moeda do mundo, apesar dele ser mais barato do que o euro e a libra. Referente ao domínio do dólar no mundo, foi feito um estudo pelo FMI
dentre o período de 1999 a 2019, que dizia o seguinte: o dólar apresentou 96% das faturas comerciais nas Américas, 74% na região da Ásia e Pacífico e 79% no resto do mundo, com exceção da Europa, que lá na Europa o euro ainda é muito dominante. Faturas comerciais, para quem não sabe, é um documento que formaliza a transação entre exportador e importador. É onde a grana rola de verdade mesmo. Esses aspectos econômicos contribuíram para outras nações adotarem o dólar como moeda corrente, como Equador, El Salvador, Zimbábue. Esses países adotaram o dólar como moeda corrente, só que o principal motivo é basicamente para controlar a inflação interna do país, e acham que mudar a moeda vai ajudar. Infelizmente, isso é muito difícil de acontecer. Hoje em dia também muitos se falam de uma nova moeda aí, que vem ganhando cada vez mais força aí, hoje em dia basicamente todo mundo conhece, e alguns dizem que vai tomar o lugar do dólar, o famoso Bitcoin. Eu particularmente tenho minhas dúvidas sobre isso, é uma coisa muito lá no futuro ainda, mas eu deixo essa pergunta para vocês: o que vocês acham? Será que o Bitcoin um dia ou futuro próximo aí vai tomar o lugar do dólar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, né? Ah, e não se esquece de seguir os jovens nas redes aí, aparecer aqui embaixo também. E pessoal, esse vídeo aqui eu tô a fim de fazer uma parte 2, que eu acho bem legal, bem interessante o conteúdo do dólar aí, tem bastante conteúdo para falar sobre isso ainda. Valeu pessoal, um grande beijo e até a próxima.